Você já saiu de uma consulta médica com a receita na mão sem saber praticamente nada do que estava escrito ali? Ou você estava meio corrido naquela época sem grana e naquele período acabou deixando para comprar o remédio depois? E chegando lá na farmácia, o farmacêutico ou o atendente te disse que não poderia vender o medicamento porque a sua receita estava vencida. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algumas características importantes de cada receita que você precisa ficar atento. E contar também o segredinho de quem trabalha na farmácia para poder conseguir entender aquelas letrinhas maravilhosas de alguns prescritores. Vem comigo e bora farmaciar! E aí, farmaceiros e farmaceiras, tudo bem com vocês? Espero que estejam fazendo aulas de caligrafia para escrever bonito aí nos comentários desse vídeo. Mas não se preocupa que para poder se inscrever no canal e assistir todos os nossos vídeos, não precisa nem saber escrever. Basta clicar no botão vermelho aqui embaixo de inscreva-se e já deixar as notificações ativas, hein? Não esquece. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jarlson, sou farmacêutico, especialista em gestão, prescrição e serviço. E a minha letra é até mais ou menos quando eu não estou com pressa. E por falar em letra, a legibilidade das receitas é obrigatória desde 1973, através da Lei Federal número 5.991, que diz no seu artigo 35 que só será aviada a receita que tiver escrita de modo legível. Além de infringir uma lei federal ao escrever uma receita de forma ilegível, o prescritor também está ferindo o código de ética da sua profissão. É verdade. E não é só essa lei federal que exige esse tipo de capricho. As leis que regem sobre as prescrições tanto de medicamentos de controle especial quanto dos medicamentos antibióticos trazem em seu texto a exigência de uma receita legível. E aqui eu falei de capricho de forma irônica. Afinal, a principal função da receita estar legível é justamente para possibilitar o entendimento, do que está escrito, eliminando quaisquer dúvidas. Afinal, neste documento estarão prescrições de medicamentos que podem salvar a vida de alguém, da mesma maneira que também podem prejudicar a saúde de alguém. Muitas das vezes o prescritor ele até fala ali no momento da consulta o nome dos medicamentos que irão ser utilizados, mas nem sempre o paciente consegue compreender totalmente aquilo que foi dito. E também, convenhamos, existem muitos medicamentos aí que têm nomes muito estranhos, nomes altamente complexos. Vamos pegar aqui um exemplo: hidroclorotiazida, rivaroxabana, bisulfato de clopidogrel. Meu Deus, que nomes são esses? Eu não entendi o que ele falou. E sabe como nós da farmácia conseguimos entender e decifrar aquelas letras duvidosas? Paciência e muita prática. Ao longo dos anos, a gente vai pegando mais intimidade ali com os nomes comerciais e também das substâncias. Claro que existem alguns macetes, como observar a dose do medicamento, a forma farmacêutica, se é um medicamento em comprimido, se é líquido, se é pomada, a quantidade de vezes que o paciente vai precisar tomar durante o dia, a posologia daquele medicamento. Em alguns casos, até o tipo da especialidade do prescritor ajuda a decifrar o medicamento. Por exemplo, se o prescritor é um ortopedista, geralmente ele prescreve algum tipo de anti-inflamatório, analgésicos. Algumas vezes, para confirmar, costuma-se fazer alguns questionamentos também ao paciente sobre qual que é o tipo de problema que está sendo tratado. Por fim, se nada der certo, a gente pede autorização do paciente para poder mandar a foto da receita nos grupão ali do WhatsApp. Ali, a gente vai mandando a foto e compartilhando com outros profissionais, claro. Geralmente sempre tem um que consegue decifrar. Ainda assim, existem casos que nem o grupão do WhatsApp resolve, gente, vocês acreditem. Aí é preciso entrar em contato realmente com o prescritor para saber qual que é o medicamento que ele quis prescrever ali naquele momento. Desculpe! O fato é que jamais podemos dispensar um medicamento com dúvida.
pois é um risco para o paciente. Agora vamos falar das receitas. Você já deve ter reparado que existem vários tipos de receitas diferentes. Tem umas receitas de folhas grandes, outras pequenas, tem umas receitas brancas, outras azuis, até amarela tem. Mas você já se perguntou o porquê de cada uma? As mais importantes na farmácia são a receita simples com prescrição de antibiótico, o receituário de controle especial, que atendem os medicamentos da lista C1 da Portaria 344, e as notificações de receita, que atendem as listas A1 e A2 e A3 na cor amarela, B1 e B2 na cor azul, calma que não é os banana de pijama não, tá gente? A C2 na cor branca. Então vamos começar pela receita que possui o menor número de critérios de exigência, a receita simples. Na verdade, essa receita não tem nenhum critério de exigência, até mesmo porque ela nem precisa ser retida na farmácia. Só precisa, claro, que ela esteja legível, como a gente pode falar. Esse tipo é geralmente para suporte ao tratamento e também para prescrições de alguns medicamentos tarjados, de menor risco e medicamentos até de isentos de prescrição, na verdade. Nessa receita, o prescritor geralmente pode colocar ali algumas recomendações de hábitos saudáveis, cuidados e orientações relacionados ao tratamento. Não é uma receita que segue um modelo específico. Varia muito de cada prescritor. Afinal, é com esse documento que ele se comunica com o paciente, registrando ali as suas recomendações. A outra prescrição que falaremos nesse vídeo de hoje é a receita simples com prescrição de medicamento antibiótico. Essa continua não tendo um modelo específico, mas já passa a ter algumas exigências, até mesmo porque ela tem uma portaria só dela, que é a RDC 20 de 2011. Como, por exemplo, a identificação do emitente, como o próprio prescritor ou a instituição que esse prescritor pertence, como o nome ou endereço da instituição, o telefone, nome completo do paciente, idade, sexo do paciente, nome do medicamento que está sendo prescrito, lógico, com a sua respectiva dose ou concentração, a posologia e a data. Também precisa de carimbo e com o número do registro do profissional e a sua assinatura. Precisa ser entregue ao paciente em 2 vias, justamente porque a farmácia vai precisar ficar com uma via e carimbar a outra via como atendido, que essa via vai ficar com o paciente. Essa receita tem validade de 10 dias, pessoal, a partir da sua data de emissão. A quantidade de medicamento que pode ser comprada com essa receita é exatamente definida pela quantidade que será usada durante o tratamento. Ou seja, não importa a quantidade de caixas que o prescritor colocou lá. Mesmo que na receita esteja 3, 4, 5 caixas, mas se na posologia tiver lá um comprimido de 8 em 8 horas por 7 dias, a farmácia só pode te vender a embalagem que tiver atendendo ali a quantidade, que seria 21 comprimidos. Existem os casos de antibióticos que são prescritos como sendo de uso contínuo. Somente nesses casos a farmácia pode liberar a venda de medicação para 30 dias de tratamento. E essa receita ela é usada por 3 meses consecutivos para comprar o medicamento. Essa receita, por fim, ela é válida em todo o território nacional. E tem muita gente que ainda não entende por que precisa de receita para comprar antibiótico. E muito menos que a sua validade seja tão curta, né? Poxa, são só 10 dias. Mas o que acontece é que as bactérias, assim como qualquer outro ser vivo, sofrem adaptações a cada geração. E em meados dos anos 30, o ser humano pegou as bactérias de surpresa com a criação do primeiro antibiótico, né, que é a penicilina. Ao longo dos anos, o uso cada vez mais frequente e às vezes até sem necessidade fez com que as bactérias se adaptassem, ficassem cada vez mais bombadonas e fossem se adaptando mais rápido aos medicamentos. Nos dias de hoje, essa penicilina já quase não surte efeito, é um tempero ali para as bactérias. Quem tem seus 35, 40 anos aí vai lembrar da época que a gente não podia dar um espirro, não podia dar uma tossida, que a mãe já levava na farmácia para tomar a famosa bezetacil. Ué, Jato, mas só 10 dias?
Sim, por que 10 dias? Porque entende-se que se você foi numa consulta é porque tem um problema que precisa ser resolvido o quanto antes. Até mesmo porque uma infecção bacteriana geralmente é contagiosa e seu ciclo dura em torno aí de 10, 15 dias sem nenhum tratamento. Ou seja, depois desse prazo, já não faz muito sentido você ir lá comprar um antibiótico. E como acabamos de falar, o uso frequente e muitas das vezes sem real necessidade só contribui para o desenvolvimento de bactérias cada vez mais resistentes. Agora vamos falar do receituário de controle especial, que geralmente vem com esse título escrito em cima da receita, mas não existe também um modelo específico. O que precisa são as informações que estejam contidas. O mais comum dos receituários de controle especial você pode encontrar é esse, que traz as informações do emissor, nesse quadrado aqui no canto direito, né, à minha direita, as informações do paciente, e aqui já é obrigatório vir com o endereço do paciente, as informações do medicamento prescrito, claro, o campo para identificação com os dados de quem está comprando o medicamento, que pode ser ou não o paciente, e o campo para identificação do fornecedor. Nessa receita são prescritos medicamentos listados pela portaria 344 da Anvisa. Antes da pandemia, uma receita dessa podia atender medicamentos para até 60 dias de tratamento, se não fossem anticonvulsivantes ou antiparkinsonianos. Mas depois da pandemia passou-se a atender até 180 dias, ou seja, 6 meses de tratamento. Mas quem define o quanto você vai poder comprar é o seu bolso, claro. Brincadeira. Quem define é o prescritor da receita. Ele quem vai colocar lá 1 ou 10 caixas conforme ele julgar adequado. E ao contrário da receita de antibióticos, na receita de controle especial, a farmácia atende a quantidade de caixas ou comprimidos colocado lá na frente do nome do medicamento, e não pela posologia. Vale ressaltar que em uma receita dessas podem vir prescritas até 3 substâncias sujeitas a controle especial. Uai, Jonas, mas só 3? É, só 3. Na verdade, se couber, o prescritor pode colocar quantos medicamentos ele quiser na receita, desde que não sejam de controle especial. Por exemplo, aquela dipirona, um relaxante muscular, um paracetamol, algum outro anti-inflamatório mais fraco, né, que não seja, né, de controle especial, né, ou seja, ele não contabiliza. E aqui eu já vou te contar uma regrinha que às vezes até os próprios prescritores deixam passar batido. De acordo com o artigo 7º da RDC 20 de 2011, a receita de antibiótico ela poderá conter prescrição de outras categorias de medicamento, desde que não sejam sujeitos a controle especial. Ou seja, na teoria, o prescritor deveria fazer receitas diferentes caso o mesmo paciente vá utilizar um antibiótico junto com o medicamento de controle especial. Mas na prática isso acontece? Solta aí, editor, o seu Madruga lá. Não! Não! O exemplo clássico é quando você vai lá no dentista, vai precisar fazer um canal ou alguma operação, né, mais séria, e você já sai de lá com uma receita contendo 3 ou 4 medicamentos. Dentre eles ali temos geralmente um paracetamol com codeína, que é um analgésico de controle especial, junto com a amoxicilina, que é um antibiótico, os dois ali na mesma receita. Por sorte, a Vigilância Sanitária do Estado aqui de Goiás flexibilizou um pouco, possibilitando que na farmácia façam uma cópia da receita para manter os registros separados da venda desses medicamentos. Mas em alguns outros estados, o paciente precisa voltar lá no seu prescritor para poder fazer a troca da receita. Vamos recapitular então? O que o farmacêutico olha na receita quando você vai lá na farmácia comprar? Primeiro, o tipo da receita, informações do emissor, paciente, medicamento que foi vendido, né, se foi vendido na quantidade correta, na dose correta, na verdade se está sendo vendido na dose correta e na quantidade correta, data de validade da receita, a marcação gráfica ou carimbo e a assinatura do prescritor. Então, meus farmacêuticos, quando saírem da consulta, já dá uma conferida em todos esses itens para evitar fadiga, né? Afinal, você não vai querer voltar lá no médico. Porque se estiver faltando uma assinatura, por exemplo, infelizmente não vai ser possível comprar o seu medicamento.
Falando em assinatura, atualmente existem as receitas emitidas e assinadas digitalmente, que seguem as mesmas regras que foram faladas aqui. E se quiser saber mais sobre elas, já deixa nos comentários aí que nós podemos fazer outro vídeo só de receita digital. Então, rapaziada, você já pegou alguma receita que não deu para decifrar ali o que estava escrito? Ou você já chegou na farmácia para comprar seu medicamento e não pôde comprar porque a receita tinha algum problema? Compartilha com a gente aí nos comentários para a gente continuar farmaciando depois lá, hein? Não esquece também de deixar o seu like se esse vídeo te ajudou a entender melhor alguma dessas receitas. É novo por aqui? Então já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Quer acompanhar os bastidores também e também ficar por dentro de outras dicas de saúde? Segue a gente lá no Insta. Lá tem também várias outras dicas. O nosso Insta é o @farmaciando.saúde. Uai, Jas, mas você não falou que tinha outras receitas? Sim, falei, pessoal, mas calma que esse vídeo vai ser a parte 2, vai ser a continuação desse para o vídeo não ficar muito longo. Não se esqueça que o conhecimento é sempre o melhor remédio e eu tô indo nessa e até a próxima.